E aí, sétimo ano, tudo bem? Vamos lá então para a nossa última aula da terceira semana de estudos online, né? Vamos falar hoje com a correção das páginas 25 a 27. São exercícios que vão falar de ângulos opostos pelo vértice. Então, logo de cara, a gente tem aqui um exercício em que nós temos que encontrar a medida do ângulo x e a medida do ângulo y. Então, para isso, a gente tem que identificar aqui se os ângulos são opostos pelo vértice. Vamos por partes, olha só. No ponto de encontro das retas, né, aqui nesse pontinho vermelho, a gente tem o vértice das retas, ok? E esse vértice vai determinar aí 4 ângulos, e a gente percebe que as semirretas que formam o ângulo de 40 graus são semirretas opostas às que formam o ângulo y, certo? Conclusão que a gente chega, que o ângulo y é oposto pelo vértice ao ângulo de 40 graus, tá? Então, pela definição de ângulos opostos pelo vértice, a gente pode afirmar que o ângulo y é igual a 40 graus. Já o ângulo x, ele é o suplemento de 40 graus. Se a gente perceber, né, o ângulo x mais o ângulo de 40 graus tem que dar 180 graus, né? Então, x mais 40 graus é igual a 180 graus. Bom, para eu resolver essa equaçãozinha aqui, basta tirar 40 dos dois lados da minha igualdade, né? Essa igualdade aqui, ela funciona como se fosse uma balança, né? Tudo que está de um lado é igual ao que está do outro. Então, se eu tirar 40 graus de um lado, né? Vou tirar 40 graus daqui, eu tiro 40 graus daqui também. Ou seja, vai ficar que x é igual a 140 graus. Eu sei que a equação não foi um assunto que a gente viu ano passado, e com a reforma, né, nós só vimos o quê? Um pouco de letras do ano passado, um pouco de generalizações. Com a reforma da BNCC, aí, com a reforma de todo o material, a equação passou a ser um assunto que se vê, né, pelo menos a introdução no sexto ano. Mas aqui, a gente vai trabalhando aos poucos, é exatamente isso que eu estou fazendo, né? Tirar 40 graus de cada lado da igualdade, e a gente resolve a nossa equação. Fica que x é igual a 140 graus. Ou então você usa a ideia de operação inversa, que isso nós já estudamos bastante, né? Qual é o ângulo que mais 40 é igual a 180? É só tirar, né? De 180 tira 40. Eu prefiro fazer assim em pé, sem problemas, tá? Eu vou fazer das duas formas. Assim a gente já vai aprendendo um pouquinho sobre a equação, que quando chegar o conteúdo a gente já está afinado. E vou ir fazendo como operação inversa. Poderia fazer tudo como operação inversa, tudo como equação. Acho melhor fazer das duas formas. Certo? Então ficou que o x é 140 e que o y é 40. Certinho? Vamos lá na letra B. Letra B a gente vai usar a mesma ideia. Presta atenção nos ângulos que nós temos. O ângulo x ele é formado por essas duas semirretas aqui. Ok? E o ângulo y é formado por semirretas que são opostas às semirretas que formam o ângulo x. Então a gente pode concluir que o ângulo y e o ângulo x são iguais, certo? São opostos pelo vértice. Então o ângulo x tem a mesma medida do ângulo y porque são opostos pelo vértice. Se a gente encontrar a medida do ângulo x, a gente vai ter encontrado a medida do ângulo y também. Bom, o ângulo x mais esse ângulo de 30 graus aqui, o ângulo x mais o ângulo de 30 graus, eles vão dar 180 graus. É um ângulo de meia volta, ok? Bom, então x mais 30 é igual a 180 graus. X mais 30 graus é igual a 180 graus. Para eu resolver essa equação, basta eu vir aqui e tirar 30 graus de 180, né? Tira 30 graus daqui, para ficar só a letra x. Tira 30 graus do 180, vai ficar 150 graus. Então, a letra x é igual a 150 graus. Se preferir fazer a continha em pé, sem problemas, né? O ângulo x e o ângulo de 30 graus são suplementares. Então, se eu quero saber quanto vale o ângulo x, é só tirar 30 graus de 180. Fica 150 graus. Bom, e, consequentemente, o ângulo y também vale 150 graus, porque eles são iguais. Ok? Só a letra C, vamos lá. O que a gente pode afirmar a respeito dos ângulos x e o ângulo de 60 graus?
que eles são esses dois ângulos juntos? São suplementares. Percebam que os dois juntos vão formar um ângulo de 180 graus. Então, o ângulo X é o quanto falta para dar 180. Né? Eu já tenho um ângulo de 60. Quanto falta para dar 180? Bom, falta 120 graus. Então, essa é a medida do ângulo X. X é igual a 120 graus. E o ângulo Y? Deixa eu tirar o X aí que ficou feio. X é igual a 120 graus. E o ângulo Y? Se você olhar com atenção para o ângulo Y, ele é suplementar ao ângulo de 120. Eles são consecutivos, são adjacentes e suplementares. Se eles são suplementares, significa que y mais 120 dá 180 graus. Então, vamos lá. Podemos concluir que 180 menos 120, né? Quanto falta para o 120 para ele dar 180? Falta 60 graus. Então, eu tenho que o y vale 60 graus. Ok? Fácil ou difícil, gente? Bom, eu poderia ter trabalhado esses dois exercícios como equação também, tá? Só quis começar ao contrário agora para você ver que não é difícil, né? Que você pode fazer usando um algoritmo de subtração normal, né? Pensando em operações inversas. Se eu quisesse montar a equação, né? Eu ia colocar que x mais 60 graus é igual a 180, né? Os dois ângulos juntos, quando somados, vão dar 180 graus. X mais 60 graus é igual a 180. Bom, para eu resolver essa conta, basta tirar 60 de cada lado. Se eu tirar 60 do lado esquerdo, vai ficar só a letra x. Se eu tirar 60 do 180, vai dar 120. Ficou x igual a 120. E da mesma forma a gente faz com o y. Bom, a letra D. Vamos olhar com atenção aqui no nosso desenho. Vamos ver se a gente tem ângulos opostos pelo vértice. O vértice está aqui no ponto de encontro das retas, ok? Perceba que o ângulo y é formado por essa semirreta preta e essa outra semirreta preta aqui, certo? Se a gente pegar as semirretas opostas a elas, nós vamos ter essa semirreta azul e essa outra semirreta azul. Então, as semirretas azuis, elas formam um ângulo de 160 graus. E as semirretas opostas a elas formam um ângulo de y, de medida y. Conclusão que a gente tem, que o y é igual a 160 graus. Por quê? Porque são opostos pelo vértice, né? Quando eu tenho ângulos opostos pelo vértice, o resultado os ângulos são congruentes, têm medidas iguais. E agora a letra x, ela representa, né? Quem que a letra x representa? Apesar de estar aqui, né, bem à frente, a letra x ela é o suplemento de 160. É o quanto está faltando para que o ângulo atinja o valor de meia volta, né? Então, se a gente aumentar aqui esse arco, a gente percebe com mais facilidade que a letra x e o 160 são ângulos suplementares. Então, para eu encontrar o valor da medida x aí, eu tenho que fazer uma subtração, né? Se eles são suplementares, o ângulo x mais 160 tem que dar 180 graus. Então, isso equivale a dizer que o ângulo x tem a medida de 180 menos 160. 180 menos 160 dá 20. Então, x é igual a 20 graus. Tá? Se eu fosse montar uma equaçãozinha, ia ficar x mais 160 igual a 180 graus. Tá? Aí você vem aqui, tira 160 de cada lado, fica só a letra x. Se eu tirar 160 do lado direito, fica 20. Então, x é igual a 20 graus. Ok? Bom, letra E, mesma coisa, né? Se você olhar com atenção, o vértice está no ponto de encontro das semirretas. E aí as semirretas que formam o ângulo x são semirretas opostas às semirretas que formam o ângulo y. Tá? Então, o ângulo y é formado pelas semirretas opostas das semirretas que formam o ângulo x. Conclusão, o ângulo y, que está aqui em verde, tem a mesma medida do ângulo x, que está em vermelho. Tá? Então, ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais, portanto, x é igual a y, porque são opostos pelo vértice. Tá? Agora falta encontrar a medida do x e do y. Para isso, ele deu um ângulo aqui de 20 graus. Né? O ângulo de 20 graus está aqui. Vou colocar ele aqui mais para dentro para a gente perceber que o ângulo de 20
mais o ângulo x tem que dar 180 graus, né? O ângulo de 20 mais o ângulo x equivale a um ângulo de meia volta, de 180 graus. Então eu venho aqui e coloco que x mais 20 é igual a 180 graus. Tá? Eles são suplementares. Se eu tirar 20 de cada lado da minha igualdade aqui, ó, tirando 20 daqui fica só a letra x. Se eu tirar 20 daqui, fica 160. Tá? Então o ângulo x mede 160 graus, consequentemente o y também, né? Porque eles eram iguais. Então tanto a letra x como a letra y deu 160 graus. E na letra F, olhando aqui para a posição das retas, elas se cruzam nesse ponto que eu estou marcando, né? Esse aqui é o nosso vértice. E aí as semirretas que formam o ângulo x são semirretas opostas às que formam o ângulo de 30 graus. Ou seja, o x e o 30 graus são ângulos opostos pelo vértice, portanto, têm medidas iguais. X é igual a 30 graus, porque é oposto pelo vértice. Tá? E agora falta a gente saber a medida do y. Repare aqui que o y, vou aumentar o arco dele, né? O ângulo y mais o ângulo de 30 graus, ele equivale a um ângulo de meia volta. Tá? Vou pintar aqui também. E aí a gente percebe que esses dois ângulos juntos, né, formam um ângulo de meia volta. Tá? E o ângulo de meia volta nós sabemos que é de 180 graus, portanto são complementares. Eu tenho que o valor de y vai ser o resultado de 180 menos 30, que dá 150 graus. Tá? Então esse aqui é o nosso y, 150 graus. Por quê? Porque ele é suplementar do ângulo de 30 graus. Se eu quisesse montar uma equação, ia ficar y mais 30, tem que dar 180 graus, o ângulo de meia volta, né? Então eles são suplementares, né? Quando a soma de dois ângulos dá 180, são suplementares. Para eu resolver a minha equação, basta tirar 30 graus de um lado da igualdade, tirar 30 graus do outro, fica y igual a 150 graus. Só, número 2, vamos lá. Só, calcule em grau as medidas dos ângulos x, y e z indicado na figura. Então a gente tem aqui o esquema de uma cerca, né? E a gente percebe que esses paus aqui que formam a cerca, né, estão se cruzando em um certo ponto, né, que vai ser o nosso vértice. Então o ponto de encontro aqui das semirretas é o nosso vértice. E aí repare que as semirretas que formam o ângulo x são semirretas opostas pelo vértice, né, e formam aqui o ângulo 60. Então o ângulo x é igual a 60 graus, porque são opostos pelo vértice. E a mesma coisa acontece com o ângulo y. As semirretas que formam o ângulo y são semirretas opostas às que formam o ângulo z. Portanto, y e z são ângulos iguais, são ângulos de medidas iguais, são opostos pelo vértice e têm medidas iguais. Agora, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, a gente percebe que o ângulo y e o ângulo x são suplementares, né? Formam 180 graus. Mesma coisa o ângulo z e o de 60 graus, né? O ângulo z e o de 60 graus também são suplementares. Então eu posso dizer que z mais 60 graus, z mais 60 graus tem que dar 180 graus, né? Se eles são suplementares, que significa que a soma dos ângulos dá 180 graus. Bom, dessa forma, para eu encontrar o valor de z, basta tirar 60 de 180, né? Se eu tirar 60 desse lado, do lado esquerdo aqui da igualdade, vai ficar só a letra z. Se eu tirar 60 aqui do 180, dá 120. Portanto, o ângulo z mede 120 graus e o y, consequentemente, também é 120. Pessoal, aqui na questão 3, ó, calcule a medida de x em grau nas figuras a seguir. Então, primeiro vamos especificar, né, o que significa bissetriz. Então, bissetriz é uma semirreta, né? Ou pode ser até mesmo uma reta, que divide o ângulo ao meio. Então, essa semirreta está dividindo um ângulo ao meio. Tá? No caso aqui, o ângulo que ela está dividindo eu já vou marcar ali, tá? Então, essa semirreta aqui, ela está dividindo esse ângulo vermelho aqui ao meio. Então,
a medida do ângulo X, ela vale metade desse ângulo vermelho que eu desenhei aí, certo? E aí, se você olhar com atenção para o desenho, você vai ver que o ângulo X mais o ângulo de 20 graus, eles são suplementares, né? Se eu pegar aqui o ângulo de 20 graus, mais a medida do ângulo vermelho, desculpa, não do ângulo X, né? Se eu pegar tudo isso aqui, eu tenho um ângulo de meia volta, tá? Lembrando que o ângulo X tá aqui, né? Então, ó, 20 graus mais esse ângulo vermelho vai dar um total de 120 graus, certo? Se eu pegar o ângulo de 20 mais o ângulo vermelho, tem que dar um total de 180 graus. Os dois juntos vão somar 180 graus, eles são suplementares, tá? Com isso, dá para a gente deduzir que o ângulo vermelho, ele mede 160 graus. Por quê? Porque é uma equação, né? Você vai tirar 20 graus de um lado da igualdade, né? Desse lado você tira 20, do lado de cá você tira 20 também. Então, o ângulo vermelho vale 160 graus. Logo, o x é a metade de 160. Então, o x vai ser 160 dividido por 2, a metade, né? Isso vai dar 80. Tá? Fiz pelo método curto aqui. X vale 80 graus. Belezinha? Vamos lá na letra B. A mesma ideia, tá? A gente tem aqui a bissetriz. E o ângulo, essa bissetriz, ela está dividindo o ângulo X ao meio. Desculpa, o ângulo X não. O ângulo X, ele é metade desse ângulo vermelho. Tá? O ângulo vermelho está aqui, formado por essas duas semirretas. Tá? E a bissetriz dividiu ele ao meio. Então, o X é metade do ângulo vermelho. Se a gente olhar com atenção, ó, nós temos que o vértice é o ponto de encontro aí das semirretas. Esse vértice aqui vai determinar 4 ângulos. E o ângulo de 64 graus, ele é oposto ao vértice do ângulo vermelho. Olha só, as semirretas que formam o ângulo de 64 graus são semirretas opostas às semirretas que formam o ângulo vermelho. Portanto, o ângulo vermelho também é 64 graus. Bom, se o ângulo vermelho vale 64 graus, então o x vai ser a metade de 64. Bom, a metade de 64 é 32. Certo? Então, x é igual a 32 graus. Só a maioria desses exercícios a gente consegue fazer mentalmente, tá? Mas é legal você ir justificando, tá? Falar, por exemplo, que o ângulo vermelho ele é igual a 64 graus, por quê? Porque são opostos pelo vértice, tá? E o ângulo x é a metade de 64 graus por causa da bissetriz. A bissetriz divide o ângulo ao meio. Tem mais um exemplo aqui para a gente fazer, ó. De novo, a gente tem uma bissetriz, e a bissetriz está dividindo esse ângulo vermelho ao meio, tá? Perceba que o ângulo vermelho é tudo isso aqui. E o x é só uma parte dele, né? O x é esse aqui. Ok? Bom, se a gente olhar com atenção, né? Nós temos que as semirretas que formam o ângulo vermelho são opostas pelo vértice, que a gente vai pegar o vértice aqui, né? As semirretas que formam o ângulo reto. Tá vendo que tem um ângulo reto aqui, ó? Então, quais são as semirretas que formam o ângulo reto? Essa azul aqui, que é oposta à vermelha, né? E essa outra azul, também oposta à semirreta vermelha. Então, a gente conclui que esse ângulo reto, de 90 graus, é oposto ao vértice do ângulo vermelho, que também vai ter 90 graus. Então, vamos colocar aqui, ó, que o ângulo vermelho ele é igual a 90 graus. Por quê? Porque são opostos pelo vértice. Bom, o ângulo x é a metade de 90. Então, x vai ser igual a 90 dividido por 2, por causa da bissetriz, né? X vai ser igual a 45 graus. Vamos lá, número 4. Calcule a medida do ângulo AOB em cada figura. Agora a gente tem um esquema de figuras aqui com são 3 retas, né? E a gente tem um total de 6 semirretas a partir do vértice que está aqui, no ponto O. E a gente tem que saber a medida do ângulo AOB. Então, eu vou destacar aqui o ângulo AOB, é esse ângulo aqui. Não vale usar transferidor nesse tipo de exercício, tá, gente? Porque aqui é a ideia de fazer cálculo, né? Não está pedindo para medir. Tá? Então, eu vou chamar esse ângulo que eu não conheço, né, de x. Então, vou chamar ele por uma letra, né? Porque eu não sei o valor dele.
Poderia colocar um ponto de interrogação? Claro que sim, mas a gente já vai começar aos poucos introduzindo letras. Então eu quero saber a medida do ângulo x. Para isso, ó, a gente tem que perceber o seguinte, que a medida do ângulo x vai ser igual à medida do ângulo EOD. Perceba que as semirretas que formam o ângulo EOD são opostas às semirretas que formam o ângulo AOB. Então essas semirretas vermelhas são opostas às semirretas pretas. Então esse ângulo vermelho que está aqui embaixo tem a mesma medida do x. Então posso falar que esse ângulo também mede x. E agora a gente ficou com a seguinte situação, ó. Se a gente pegar o ângulo de 30 graus, que está aqui, mais o ângulo x, que já está aí desenhadinho de vermelho, mais o ângulo de 60 graus que está aqui, os três juntos formam um ângulo de 180 graus. Então eu tenho que 30 mais 60 mais x, não vai caber aqui, vou colocar aqui embaixo, opa, 30 mais 60 mais x, os três ângulos juntos vão formar o ângulo de meia volta, o ângulo de 180 graus, certo? Bom, 30 mais 60 dá 90, então ficou que 90 mais x é igual a 180 graus. E aí, para eu isolar, né, para ficar só com a letra x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar 90 de cada lado. Então, desse lado aqui da igualdade, eu tiro 90, vai ficar só a letra x. Do lado direito da igualdade eu também tiro 90, 180 menos 90 dá 90. Tá? Então aqui eu resolvi usando a equação, mas eu poderia muito bem ter feito a soma dos ângulos, né? Pelo algoritmo, 30 mais 60, que são os ângulos que eu tenho, dá 90 graus. E aí eu vou saber que o que falta para dar 180 graus é o valor do x. 180 menos 90 dá 90 graus também. Tá? Então o x vale 90 graus aí. O ângulo AOB, né, que é o que nós chamamos de x, ele tem a medida de 90 graus. Na letra B, a mesma ideia, tá? A gente não tem nada falando aqui a respeito de bissetriz. Ele quer que nós encontremos a medida do ângulo AOB, que é esse que eu vou destacar aqui, ó. AO, o O é o vértice, né? AOB. Tá? Então, qual é a medida desse ângulo AOB? Vamos chamar aqui de x. Então, para isso, vamos pensar aqui, ó, existem ângulos opostos pelo vértice aí? Tem algum ângulo aí que é oposto ao vértice a x? Tem sim, né? Ó. Se a gente olhar com bastante atenção, nós temos aqui, ó, que a semirreta OE é oposta à semirreta OB, né? Que é essa que está aqui, certo? E a semirreta OC, ela é oposta à semirreta OA, que é essa que está aqui em cima. Então eu tenho, ó, que o ângulo EOC, que é esse que eu vou pintar de vermelho, ele tem a mesma medida do ângulo x, certo? Então esse ângulo vermelho aqui também tem medida igual a x. Ok? Só que esse ângulo vermelho, que eu estou chamando de x, mais o 40 graus, tem que dar quanto? Se eu pegar o ângulo vermelho, né, que eu estou chamando ele de x, tem uns 50 aí perdido no meio, não tem problema, tá? Então esse ângulo x é esse ângulo vermelho todo. Mais o ângulo de 40 graus que está aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 180 graus, né? O vermelho mais o roxinho ali são ângulos suplementares. A soma deles vai dar 180 graus. Portanto, o resultado, né, a medida do ângulo x aí, vai ser o resultado de 180 menos 40 graus. 180 menos 40 dá 140 graus. Então essa é a medida do ângulo AOB. O ângulo AOB é igual a 140 graus. Certinho? Número 5. Só vocês estão acompanhando aí a resolução, né? Espero que já tenham tentado fazer. E tudo se baseia na identificação do vértice, das semirretas que são opostas, identificação do ângulo oposto, dos ângulos opostos pelo vértice, tá? Então antes de sair fazendo as continhas, né? Tem que analisar a figura, tem que olhar com um pouquinho de atenção. Se puder usar lápis de cor, que nem eu estou usando aqui, ó, fica ainda melhor. Canetinha colorida, né? As meninas que gostam dessas canetinhas, não sei se é Stabilo ou Stabilo, enfim, já escutei os dois nomes. Tá? Então, pinta, marca com cores diferentes, para ficar bem visível as coisas. Ó, o esquema a seguir representa um condomínio residencial.
as ruas são representadas por segmentos de reta que se cruzam, tá? A gente tem aqui, então, ruas que são perpendiculares, ruas concorrentes. Na letra A, quais são os pares de ângulos opostos pelo vértice? Então, a gente tem aqui, ó, vamos pensar primeiro nessas ruas que eu vou pintar de preto aqui, ó. Então, nessa rua aqui que eu pintei de preto, não, ficou ruim. Vou fazer de outra cor. Vou pegar um azul, acho que vai destacar mais. Então, aqui, ó, essa rua vertical que está pintada de azul, essa rua horizontal que eu vou pintar de azul também. Só aqui eu já tenho dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Tá? Eu vou tentar identificar de cores iguais. Então, esse ângulo H e o ângulo F são opostos pelo vértice, né? E tenho aqui também o ângulo B e o ângulo D como ângulos opostos pelo vértice. Ai, que eu fiz. Tá? Então, o H e o F e o B e o D. Então, vamos marcar aqui. H e F, B e D. Tem mais alguém? Tem, né? Vamos lá nas outras ruas agora. Nessa outra rua aqui, eu tenho a rua horizontal, que é a rua A. Tem uma rua aqui cortando, né? Uma transversal aqui cortando, concorrente, né? Cortando a rua A, que é a rua C. E essas duas ruas, né? Elas me deram 4 ângulos, sendo dois pares de ângulos opostos pelo vértice. O G e o I são opostos pelo vértice, e o C e o E também são opostos pelo vértice, o C e o E, tá? Onde está esse bendito vértice? O vértice está aqui, né? No encontro das retas, das ruas, né, no caso. Ok? Então vamos lá marcar E e C, G e I. E C, G e I. Não tem o ângulo A ali? Não tem, né? Não. Bom, na letra B, ó, meça os ângulos formados pelos cruzamentos das ruas A e B e das ruas A e C. Agora sim ele está pedindo para a gente medir, né? Medir. Então agora eu vou ter que usar o transferidor. Então vou dar um pause aqui para pegar meu transferidor. Já vou aproveitar e apagar essa rabisqueira que eu fiz no desenho. Pessoal, tá aqui, já peguei o transferidor, já marquei também as retas para a gente poder enxergar. Então eu vou centralizar ele, deixar alinhado com a linha de fé, né? E aí a gente percebe, ó, que os 4 ângulos formados pelas ruas A e B, todos eles são de 90 graus. Ó. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Se a gente olhar do lado de cá também é de 90 graus, porque vai do 90 até os 180, então é um ângulo reto. Tá? E, consequentemente, os de baixo também são de 90 graus, porque são opostos pelo vértice, né? Aqui está o vértice, esse ângulo de baixo aqui é oposto ao vértice a esse, então 90 graus. E esse aqui é oposto pelo vértice a esse outro aqui, então também tem 90 graus. Então, os 4 ângulos das ruas A e B formam 90 graus. Agora, quando eu for medir o outro ângulo, vou levar o transferidor para lá, colocando o centro do ângulo no vértice, o centro do transferidor no vértice, a linha de fé alinhada com um dos lados, tá? Aí vou soltar aqui. Eu percebo que eu tenho um ângulo, ou melhor, 2 ângulos, né? Porque eles são opostos pelo vértice, com medidas de 75 graus. Ó, repare que a gente está no meio do 70 e do 80, tá? Então 75 graus. Esses 2 ângulos aqui opostos pelo vértice têm 75 graus. Ah, você está falando que tem, mas será que tem mesmo, professor? Vamos virar aqui o transferidor, a gente tira a dúvida, né? Se a gente virar aqui o transferidor, a gente percebe, ó, que esse ângulo, sim, é de 75 graus. Só que agora a gente tem que pegar a escala de baixo, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, tá? Passou do 70 já, chegou na metade do 70 e de 80, então 75 graus. Confere. E agora vamos medir o outro ângulo. Bom, não precisava nem medir, né? Porque agora é só pegar o suplemento. Quem é o suplemento de 75 graus? Quanto falta para dar 180? Falta 105, né? Mas eu vou medir só para não ficar dúvida. Bom, o ângulo que a gente tem aqui, ó, é o ângulo de 105 graus.
tá? Se eu pegar no limbo aqui, do transferidor, né? A gente percebe que a medida desse ângulo é de 105 graus e a do ângulo de cá é de 75 graus. Para fazer a leitura desse ângulo, a gente pega a escala externa, né? 0, 10, 20, 30 e assim vai indo até chegar aqui no 100 e depois no 105. Só, consequentemente, o ângulo de baixo aqui, como ele é oposto pelo vértice, também vai ser de 105 graus, ok? Então vamos lá, respondendo agora. Opa, eu sempre faço essa cagada, né? Sim. Acho que é aqui, né? Bom, vamos lá respondendo agora as perguntas. Então nós ficamos que o ângulo, que os 4 ângulos aqui do começo são de 90 graus. Já perdi as letras, né? Então o H é igual ao B, que é igual ao F, que é igual ao G. Todos são congruentes. O G não, o D, né? Todos são congruentes e tem medida de 90 graus. O ângulo E é congruente ao ângulo C e tem medida de... O ângulo E, qual que era o E agora, hein? Tem que apagar, senão não enxergo. O ângulo E é o de 75 graus. E os ângulos G e I, que são opostos pelo vértice também, são congruentes, né? Tem a mesma medida e medem 105 graus. Bom, analisando esses ângulos, o que se pode dizer a respeito dos ângulos adjacentes? Bom, os ângulos adjacentes são esses ângulos aqui, né? Ó. Esse aqui de 75 graus e esse outro aqui de 105 graus, né? São 2 ângulos adjacentes, por exemplo. Tá? Aqui eu estou pegando 2. Eles possuem o vértice em comum, né? O vértice que está aqui. Possuem um lado comum, né? E não tem pontos internos comuns. Então, eles são adjacentes. O que eu posso dizer a respeito deles? Que eles são suplementares. 105 mais 75 dá 180 graus. E a mesma coisa aqui, né? Se eu pegar 2 ângulos aqui, eles são adjacentes porque tem o mesmo vértice, tem um lado comum, tá? Não possui pontos internos comuns, então são adjacentes e se eu somar vão dar 180 graus. Eles são suplementares. Então é isso que eu posso afirmar a respeito desses ângulos adjacentes. E a última questão, uma equipe de pilotos de avião fez uma manobra em que os ângulos formados pelos rastros de fumaça deveriam ser congruentes. Houve um erro de cálculo e os ângulos formados não ficaram todos congruentes. Quais ângulos são congruentes e qual deveria ser a medida dos ângulos para que a manobra fosse perfeita? Bom, os ângulos congruentes aqui são os ângulos que têm os lados formados por semirretas opostas. Então vamos lá, vamos começar pelo ângulo A. O ângulo A é formado por essa semirreta, tá? E o oposto dessa semirreta está aqui embaixo, de roxo. Qual é a outra semirreta que forma o ângulo A? É essa aqui, ok? E o oposto dessa semirreta vai lá para cima. Então o oposto dessa semirreta está aqui em cima. Então, os 2 ângulos que são formados por semirretas opostas, aqui nesse caso, é o ângulo D e o ângulo A. Tá? Então, o A e o D são opostos pelo vértice. Vamos lá responder. Se eles são opostos pelo vértice, são congruentes. Então, o A e o D são opostos pelo vértice e são congruentes. Tem mais algum? Tem, né? Vamos lá. Vamos pegar o ângulo B. O ângulo B ele é formado por essa semirreta aqui. E o oposto dela está lá embaixo. Está aqui. Tá? E qual é a outra semirreta que forma o ângulo B? É essa aqui, ó. Que também formou o ângulo A. E o oposto dela está aqui embaixo. Certo? Então eu tenho que esse ângulo B... Eu devia ter feito de outra cor, né? Vamos continuar com a cor que eu estava lá. Pera aí. Deixa eu usar o azul. Esse ângulo B, né, é formado por essas 2 semirretas. E o oposto está lá embaixo. Está aqui. Aí ficou mais fácil de enxergar. Então eu tenho que o ângulo B e o ângulo E são ângulos opostos pelo vértice, porque eles são formados por semirretas opostas. Então o B e o E são opostos pelo vértice, portanto eles são congruentes. Tem medidas iguais, né?
E ainda a gente sobrou aqui, né, o ângulo C e o ângulo F. Repare que o ângulo C ele é formado pelas semirretas. Deixa eu trocar de cor. O ângulo C é formado por essa semirreta e a oposta dela está lá embaixo. Está aqui. E o ângulo C também é formado por essa outra semirreta e o oposto dela está aqui embaixo. Opa, não mudou de cor. Está aqui na letra F. Bom, então a gente conclui que o ângulo C e o ângulo F são iguais também, são congruentes. Tá? São opostos pelo vértice, portanto são congruentes. Qual deveria ser a medida dos ângulos para que a manobra fosse perfeita? Bom, vou apagar tudo isso que eu rabisquei. E aí a gente vai perceber o seguinte, que os 6 ângulos, todos eles juntos, dá um total de 360 graus, não dá? Se eu pegar todos os ângulos juntos, né, os 6 ângulos juntos, eu vou ter um ângulo de uma volta, de 360 graus. Para que a manobra fosse perfeita, cada um deles tinha que medir 1/6 de 360 graus. É só dividir 360 por 6, né, que vai dar 6, não vai sobrar nada. Aí eu abaixo o zero e ponho aqui. Então, para que a manobra fosse perfeita, cada ângulo teria que medir 60 graus. Pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.